No Senado, os parlamentares analisam a PEC que acaba com o foro privilegiado em casos de crimes comuns para autoridades e agentes públicos. Eles passariam a responder em primeira instância e apenas os chefes dos três poderes da União seriam beneficiados pelo foro privilegiado. A expectativa é de votar em plenário já isso na quarta-feira. A expectativa é que ainda nesta semana o Senado deva concluir a análise da PEC que dá fim à prerrogativa do foro. No plenário, o texto vai passar pela terceira sessão de discussão do segundo turno, nesta terça-feira. Vai ser o último debate desta fase e já na quarta, a PEC já vai poder ser apreciada. No final do mês passado, a proposta foi aprovada em primeiro turno pelos senadores e agora precisa de 49 votos favoráveis. Se aprovada no Senado, a PEC segue para apreciação da Câmara dos Deputados. Atualmente, políticos como senadores, deputados federais e ministros têm o direito de serem investigados e julgados apenas pelo Supremo Tribunal Federal, sem passar pelas instâncias inferiores. No caso dos governadores, a responsabilidade cabe ao Superior Tribunal de Justiça. E para prefeitos, o julgamento é feito pelos tribunais de justiça nos estados. Existe uma exceção apenas para presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Com a proposta que está em debate, o que muda é que autoridades, em lugar de serem julgadas pelos tribunais superiores, devem ser julgadas pela primeira instância no estado onde o possível crime comum tenha ocorrido, a exemplo de roubo e corrupção. As autoridades pretendem manter o foro por prerrogativa de função nos crimes de responsabilidade, que são aqueles cometidos em decorrência do exercício de cargo público, como, por exemplo, os contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, contra a segurança interna do país, crimes de probidade na administração, na lei orçamentária, entre outros. Bruno, essa é um pedido antigo da população brasileira, mas ultimamente tem ganhado mais força, né? O fim da prerrogativa de foro, pelo menos para os crimes comuns, porque o foro tem o objetivo de proteger o mandato público. Mas há diversos casos, por exemplo, de corrupção, de suspeitas de corrupção, até de homicídios que são tratados no Supremo com respeito a pessoas que têm o foro privilegiado e que não têm relação alguma com o mandato. Então, o Senado está dando um passo adiante nisso, já votou em primeira votação, tem que aprovar de novo no segundo turno antes de mandar para a Câmara. Mas eu não sei se haveria algo por trás dessa decisão dos próprios parlamentares de algo que supostamente os atinge. Isso vai exigir uma atenção da população, dos outros poderes, fora, né? Os poderes, por exemplo, a imprensa é um poder, a imprensa é o quarto poder, né? A imprensa vai precisar ficar muito atenta a isso, porque assim, se a gente imagina que até no Supremo, né, no STF, os julgamentos têm caráter político, imagina nas menores instâncias. Talvez isso não seja tão forte, porque no Supremo são indicações do presidente da República e vai montando ali de acordo com decisões políticas. Mas o que a gente tem que pensar é que, geralmente, os deputados federais, né, os senadores, eles são eleitos dentro de estados. E dentro de estados, principalmente, onde eles têm muita força, onde eles têm muito poder. Por isso, muitos são eleitos, reeleitos e ficam ali por vários e vários mandatos. Então, assim, eles têm muito poder, muita influência nesses estados. Precisa ver que tipo de influência eles podem exercer dentro da justiça no próprio estado, que é onde ficam as instâncias menores, onde eles seriam julgados nesses casos. Então, assim, e são juízes com menor expressão, que são menos conhecidos pela sociedade de uma maneira geral e que, de repente, podem até ficar mais suscetíveis a essas influências. E ainda, atrelado a isso, tem a aprovação da lei de abuso de autoridade, que pode complicar ainda mais esse cenário. Mas, então, assim, vai exigir uma atenção maior. Mas é claro que tem o benefício de desafogar um pouco o STF para cuidar de assuntos mais importantes que o país realmente precisa. O STF tem julgamentos mais importantes do que alguns desses que chegam lá só porque são de deputados, senadores, etc. Sim. Então, assim,
tem um ponto positivo, tem um ponto que pode ser negativo, dependendo do uso que for feito. Esse é o grande medo, porque a gente sabe que quando vem de Brasília, uma decisão nem sempre ela é pura e simplesmente benéfica para todo mundo, geralmente tem interesses por trás. Então a sociedade, de uma maneira geral, vai ter que ficar mais atenta a tudo isso. Claro.